Vamos conversar com um governador que defende, que está alinhado ao bolsonarismo. Aí me ocorreu uma dúvida, mas será que eu posso ainda falar que Caiado está ligado ao bolsonarismo ou eu tenho que dizer mais ligado à ala conservadora? Então já compartilho com o senhor essa minha dúvida. Como é que eu lhe defino nesta linha do tempo, governador? Bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado a você, Elisa, a Clarissa, a Larissa e a Isabel. Prazer enorme poder conversar um pouco com vocês sobre esse momento delicado da vida nacional. Você pode me definir como tendo sido o primeiro homem no país, o primeiro político no país, que teve a coragem de enfrentar o PT e o Lula em 1986, quando ele criou o MST e eu criei a UDE. E de lá para cá, eu venho demonstrando a incompetência e a incapacidade de gestão, não só do Lula, mas também de todos que compõem a estrutura do PT. Sou o mais longevo adversário do PT no Brasil, na classe política brasileira. Governador, respondeu, não exatamente se ainda está no bolsonarismo, mas também não vou insistir nessa estrada. Vamos aqui em frente para a gente trazer as questões do tarifaço. Eu começo com a Clarissa Oliveira, porque a gente tem muito ali questionar. Governador, por favor, Clarissa. Muito bom dia para o senhor, governador. Sempre um prazer conversar com o senhor. Eu vou pegar embalo um pouquinho no que a Elisa questionou o senhor. Embora ela já tenha desistido, eu não desisti totalmente ainda. E vou acrescentar uma pimentinha nessa primeira pergunta. Já que o senhor se descreveu aí como um dos primeiros homens aí da história do Brasil a ter se posicionado claramente contra o governo do presidente Lula, mas o senhor é também aí cotado para disputar a presidência pelo campo ali da direita, tem se movimentado nessa direção. Então eu já pergunto para o senhor, primeiro, se o senhor for disputar, o senhor quer o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? E aí eu emendo, em relação ao tarifaço, qual é a sua avaliação a respeito do que está acontecendo neste momento, olhando para a atuação específica de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como que o senhor avalia a forma como ele está conduzindo essa articulação em solo americano e qual é o papel dele em tudo o que está acontecendo aqui no Brasil? Bom dia para o senhor. Bem, é importante que deixe bem claro a minha posição. Eu sou 100% contrário ao tarifaço. 100% contrário. Certo? Tanto é que, tão logo soube a notícia, antecipei meu retorno de uma missão oficial que fazia no Japão, e imediatamente aqui me preocupei em reunir com todos os meus secretários de governo, todos os empresários de todas as categorias e também representantes de trabalhadores, para que nós pudéssemos também achar alternativas para minimizar essa crise que pode vir, não tendo competência por parte do governo federal e tendo o presidente Lula muito mais interessado em manter este processo no nível de acirramento político, muito mais de campanha eleitoral do que como uma postura de presidente da República preocupado com a economia do país. E se vocês notarem bem, vão ver exatamente que o presidente da República, ao invés de, como nós fizemos, governadores, chamar os empresários, seus secretários de governo, ele, ao invés de chamar o Haddad, chamar o planejamento, ele chamou o seu maqueteiro. Esse foi o homem que direcionou as ações do Lula, certo? A preocupação dele não foi com o país, não foi com a economia, não foi com as vagas de emprego, nada disso. A preocupação dele é de palanque para a campanha eleitoral de 2026. Ele hoje está comemorando, ele hoje está cada vez mais se vangloriando de ter chegado a esse nível para tentar aí buscar junto à opinião pública uma falsa tese de soberania, de patriotismo ou de defesa do país. Então é importante que nesta hora, tá certo? Nós que temos responsabilidade e que somos políticos que representamos a nossa população, tenhamos aqui a consciência que este momento é muito sério e não é momento de estar se dando espaço a tititi e a fofocas de A e de B.
é importante que se tenha a coragem de enfrentar os problemas, como outros países estão enfrentando. Você está vendo agora, neste momento que nós estamos sendo entrevistados, que o Japão já resolveu o seu problema, a Indonésia já resolveu, a União Europeia está acabando de concluir o seu acordo em torno de taxa de 15%, e ficamos nós, brasileiros aí, a dar espaço a essa tese que, neste momento, destrói a economia brasileira, tá certo? Os Estados Unidos é um grande aliado nosso, nós somos grandes exportadores também aos Estados Unidos, apesar do superávit ser deles. Governador. E neste momento, eu acho que ao invés de nós estarmos fulanizando a discussão, é levarmos essa discussão mais a sério, é levarmos a discussão para o campo do que um presidente da República tem que se posicionar. Não com frases feitas, frases governador, de palanque, tá certo? É imperador do mundo, é gringo, vou chupar jabuticaba. Ora, não dá mais para nós suportarmos esse tipo, tá certo, de falta de comprometimento de um presidente diante de uma crise tão séria quanto esta. Então o senhor avalia que Eduardo e Jair Bolsonaro não teriam uma postura nessa negociação? Presidente do Ibanez que realmente convocasse uma reunião de governadores, porque este pensamento do Lula não é o pensamento do Brasil. Posso te garantir que mais da metade dos governadores não concordam com essa posição do Lula, certo? E nós temos que abrir um canal de conversação. Nós não podemos ser penalizados por essa postura irresponsável, inconsequente, palanqueira do senhor Lula. Governador, o senhor me desculpa a insistência, eu entendo que o senhor tem esse olhar de que há uma responsabilidade do presidente Lula na situação que a gente está vivendo, mas a gente tem o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo uma articulação que também contribuiu para esse cenário. Então eu insisto na pergunta para o senhor, como o senhor vê o papel de Eduardo Bolsonaro em toda essa questão? Quer dizer que a presença do Eduardo Bolsonaro supera a articulação do Itamaraty no primeiro momento? Mas não atrapalha? Por que quando perguntaram ao Lula, você vai tratar com o presidente Trump? Ele disse, não tenho nada a tratar com ele, não tenho nada a conversar com ele. Ora, veja bem, o presidente da República não pode pousar de defesa ali dos seus problemas ideológicos. Ele tem que representar o país. Ele tem que ter seriedade para, neste momento, dizer sim, independente, ele não tem que gostar do Trump. Independente disso, ele tem que ter a noção da liturgia do cargo, que ele nunca teve na vida, certo? E poder sentar junto ao presidente Trump e poder conversar com o presidente Trump, dizendo, olha, nós somos parceiros, a economia do meu país, nós queremos desenvolver. Esta é que é o nível de discussão que se espera de um presidente da República, certo? E eu quero concluir aqui. Já pedi ao governador Ibanez, desde quarta-feira passada, uma reunião com os governadores e até agora nós não tivemos ainda uma resposta por parte, principalmente dos governadores ligados ao governo, para termos essa reunião. Essa reunião é importante, Elisa, porque, afinal de contas, o Lula não representa a soberania brasileira, certo? Ele não pode falar em soberania apoiando a Rússia para invadir a Ucrânia. Ele não pode falar em democracia apoiando a Venezuela. Então não tem essas credenciais. E nós, governadores, estamos sendo cerceados do nosso direito, certo? Se hoje o Brasil é dos brasileiros, eu concordo, ele não é do PT. E se nós reunirmos hoje no nosso fórum de governadores, a maioria da economia do nosso país, pela maioria dos governadores, estarão se posicionando para podermos avançar num acordo junto ao governo americano e buscar uma taxação compatível como foi essa que o Japão e que a União Europeia estão conseguindo neste momento. Governador, eu vou girar aqui. O senhor que há algumas décadas está habituado a dar entrevista sabe que a gente fica aqui na agonia, que quer girar a roda para poder trazer várias perguntas. Eu mesma já queria aqui perguntar sobre Tarcísio, porque o Tarcísio se colocou na cena e levou uma invertida do Eduardo Bolsonaro. Mas eu vou guardar minha pergunta para passar para Isabel Meca.
Oi, governador. Bom dia para o senhor. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente vê as aplicações de tarifas em relação a outros países também, mas na aplicação do Brasil houve uma contaminação de algo político também. Eu queria uma avaliação do senhor sobre isso, governador. Se elevar a esse ponto não acaba prejudicando o setor produtivo. E se o senhor, e pelo que eu vejo do discurso do senhor, o senhor tenta ir por uma linha diferente do que foi, por exemplo, o governador do estado de São Paulo no início, e depois ele foi calibrando, até fez acenos ao setor produtivo, porque sentiu que se atrelar muito ao posicionamento bolsonarista lhe trouxe percalços no seu próprio estado e eventuais projetos presidenciais. O senhor que também tem projetos presidenciais, como é que avalia isso? Olha, vamos separar as coisas. Certo? Eu estou diante de um quadro de um paciente grave, atropelado, com fraturas múltiplas e com risco de vida. E estou discutindo um processo de 2026. Vem cá, a situação imediata, nós temos que ter, neste momento, noção de responsabilidade e do que é, neste momento, o mais importante, o mais relevante, é a economia do nosso país, vaga de empregos, tá certo? O que é mais importante? É este o problema ou é problema de tratar de 2026? Tranquilamente, eu trato 2026 quando vocês me convidarem para debater 2026, debato com toda tranquilidade. E sou pré-candidato a presidente da República em 2026. Agora, o que nós estamos tratando neste momento é uma crise de proporções que nós sabemos ainda a que ela pode atingir, tá certo? Levando como consequência comprometimento na governabilidade dos estados e das prefeituras. Ora, vocês já analisaram a gravidade e a extensão da crise fiscal que poderá atingir os entes federados, também as nossas prefeituras? Este é o assunto principal. O assunto principal é que tem que ser levado com a responsabilidade de um presidente da República que deveria ter um Itamaraty, sem dúvida nenhuma está sendo totalmente desmoralizado pelo atual governo, pelo atual presidente. Nós temos aí um ministro da Fazenda que não é nem consultado, ele é substituído pelo maqueteiro do Lula. Então, de repente, nós vamos discutir este assunto visando o que vai ser 2026, quem está no palanque é o Lula, com frase feita, não somos nós. Nós estamos preocupados e você há de convir que recebi o estado de Goiás numa situação de um estado corrompido, assaltado, inviabilizado, enfrentei um Covid, salvei vidas, enfrentei o problema de frente, vem agora o tarifaço, enfrento de novo, tá certo? Para achar alternativas para o meu estado. Sou o governador mais bem avaliado do Brasil e, neste momento, o que nós precisamos é de ter essa responsabilidade. O telespectador que está lá, e as pesquisas demonstram, é que ele quer saber qual é o político que está preocupado com a vida dele. Não é com tititi. Esses assuntos são secundários, tá certo? O assunto principal é a economia do país, tá certo? E é isso que nós estamos vendo os outros todos saírem desse tarifaço, como acabei de citar, e o Brasil ainda com risco de ter aí uma tarifação de 50%. E se nós aplicarmos a reciprocidade, ainda vai piorar mais ainda a vida dos brasileiros. Então, o presidente está blefando com essa reciprocidade, ele sabe que ao fazer isso, ainda destrói, falo como médico que sou, solicitei que realmente a saúde fosse excluída dessa tributação ou desse tarifaço, até por uma questão humanitária, tá certo? E se for implantado a reciprocidade por parte do governo federal, aí sim que acaba de quebrar toda a estrutura de saúde do nosso país. Então, veja bem, eu acho que as pessoas não estão analisando com dados que deveriam estar, tá certo? A gravidade do processo que nós estamos vivendo. E, de repente, fica a discussão de coisas menores, tá certo? Para tentar aí encobrir a sequela maior que nós poderemos sofrer com essa taxa. Larissa?
Governador, eu, enquanto goiana do pé rachado, ouso dizer que a maior representante defensora da pamonha na mídia brasileira, vou fazer uma pergunta muito importante para o senhor agora. Então, o senhor está falando na questão da prática relacionada ao estado de Goiás e o que significa as exportações para os Estados Unidos. Até onde eu sei, governador, os Estados Unidos não estão ali no top 5 de mercados para Goiás nas exportações. E aí eu queria ver com o senhor o que representaria esse tarifaço na prática para o Estado, já que o senhor falou que não está na hora de falar em 2026. O que há de preocupação econômica para o Estado diante desse tarifaço, que é o que tudo indica, de fato, vai começar no dia 1º de agosto. E aproveitando, ainda, a gente sabe, por conta da gripe aviária, a China ainda não autorizou novamente, estamos nessa expectativa, daqui a pouquinho eu trago uma informação nova sobre isso, dessa liberação para que a China volte a receber a carne de frango, que isso sim estaria impactando também as contas ali, especialmente naquele polo na região de Itaberaí. Então vamos falar em prática. Há uma preocupação econômica do Estado até que ponto em cima desse tarifaço, deixando um pouco as questões políticas de lado nesse momento, governador? Muito obrigado, Larissa, muito obrigado. As consequências em Goiás, elas vão repercutir principalmente na cadeia de carnes. Hoje, a perda do valor da arroba de boi hoje é significativa. Ela teve patamar de 320, chegando agora a R$270. Então, imagina bem, aquilo é feito em cascata. O que eu tenho de número de confinadores hoje, tá certo? Atingindo toda a área de ração, toda a parte de comercialização desses produtos. Também parte de couros, é outro também que Goiás é um dos estados com maior percentual de poder, oferta no mercado americano. Nós temos o caso específico do açúcar orgânico. Goiás é o estado que mais produz açúcar orgânico no país e é o estado em que representa ali quase que 100% da exportação para os Estados Unidos, comprometido também neste momento. Na área de saúde, a nossa preocupação é se tiver uma reciprocidade, a grande parte dos nossos aparelhos nos hospitais, como também de medicamentos, nós adquirimos dos americanos. Outra parte que é fundamental e que nós debatemos muito também hoje foi em relação ao fato específico de nós termos aí um comprometimento desse mercado, a área de minérios, certo? Esse é outro lado que Goiás é muito rico nessa área e que exporta bastante também minerais. Essa é uma área que Goiás tem um subsolo rico e que pode ampliar cada vez mais. O setor de citricultura, lógico, é muito maior em São Paulo do que Goiás, mas Goiás já passa a ser um estado também que sofre o reflexo da exportação do suco de laranja. A parte, por impossível que pareça, compromete mais o Nordeste, que é a parte de pescados, mas Goiás hoje é o grande produtor de tilápia, então tem grande mercado também no mercado americano. Tudo isso atingindo a vida das pessoas. Para você ter ideia, você como goiana que nós temos hoje as indústrias que mais ofertam ração PET para os Estados Unidos, todas elas totalmente inviabilizadas. Então eu diria a você que está aí uma série de problemas que nós estamos tentando ajustar desde o momento que aqui chegamos, tentando buscar aí crédito para essas empresas menores que não sabem como sobreviver caso seja mantida essa tributação de 50%. Então, isso aí atinge em mais de 380 milhões de dólares ali a economia do meu estado de Goiás, que é que eu tenho que cuidar neste momento. Infelizmente, tendo que assistir um presidente que não nos representa, tá certo? Criar essa queda de braço e trazer mais uma crise econômica que não tem motivo nenhum para que ela seja instalada neste momento. Governador, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu fiquei esperando a roda girar para poder chegar novamente aqui na minha dúvida. Quando o senhor fala em não devemos fulanizar, e Lula deve sentar, se o Lula quisesse falar, teria sentado, me ocorreu aqui uma dúvida. Por quê? A gente tem uma postura de Donald Trump que é um pouco de vamos negociar.
mas se for atendido o que eu quero. E até frequentemente no jornalismo, o senhor citou a Rússia, a gente fala de Vladimir Putin, por exemplo, que diz, eu quero negociar com a Ucrânia, lógico, mas desde que os meus desejos sejam atendidos. E a gente costuma chamar isso de autoritarismo, né? Que é quando, eu sento para conversar, mas só se tiver, se valer a minha ideia. O senhor acredita mesmo que Donald Trump está disposto a negociar algo que não seja o que ele mesmo quer? Olha, eu posso citar com fato concreto. O Japão não acabou de fechar o acordo em 15%? A Indonésia não acabou de fechar em 15%? A União Europeia não está fechando em 15%? Então, por que não quer? Mas o senhor avalia que ele está disposto a conversar com o Brasil? Com o presidente Lula? Porque, por enquanto, o governo fica dizendo que está tentando, mas não está conseguindo contato eficaz. Foi isso que nós escutamos do próprio presidente Lula. Não? Pelo contrário, ele disse, essas discussões só vão começar depois que eu tomar as decisões. Eu não vou dialogar com quem é imperador do mundo, não vou receber a ordem de gringo. Quer dizer, veja, você no momento você tem que se pousar como presidente, com a liturgia da presidência. Não dá para esse tipo de frases feitas, de maqueteiro. Certo? Um governo, quando ele é governado por maqueteiro, o governo acabou. O governo tinha que ser governado com a presença de bons ministros, com estatura de ministro de realce internacional. Afinal de contas, a economia brasileira é um país relevante, é uma economia hoje substantiva, certo? Não pode ser com ministros que não têm a capacidade sequer de interagir com os demais colegas de outros países. De repente vem um presidente tentar blefar em cima, quando nenhum dos outros presidentes do BRICS, tá certo, quis nenhum comprometimento, nenhum avanço de atrito com o Trump. Ele foi o único que quis mudar a moeda. Veja bem, a desproporção, querer aparecer em algo que ele não tem a menor capacidade de apresentar alternativa, e ele vai provocar as pessoas. Você vê, interessante que eu estava até na Índia, logo que o Trump foi eleito, imediatamente o Narendra Modi saiu da Índia e ficou lá quase uma semana nos Estados Unidos negociando. Voltou agora, de novo, para negociar. É importante para ele, ele já conseguiu taxas bem especiais ou excelentes para o seu país. E esses países, claro, não têm o fator ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, alinhado diretamente com Donald Trump, e Eduardo Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos, né? A gente tem esse acréscimo que é muito importante, porque Jair Bolsonaro é uma potência social aqui no Brasil. Sim, mas você tem que entender que você, ao ser presidente da República, você tem que se colocar ali. Tá certo? Se o ministro tem que ir embora para os Estados Unidos, chegar lá, ir lá, conversar, dialogar, discutir, tá certo? Você tem que quebrar esse sentimento, que não pode ser uma discussão ideológica neste momento. Deixa o Lula, eu não gosto do Trump, tudo bem, isso é um problema dos dois. Agora, presta atenção, o que o meu pecuarista aqui, o meu produtor aqui, tem a ver com este problema? O que nós temos a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Então, se você reunir hoje a maioria dos governadores, aí, nós teremos uma ampla maioria, principalmente os mais penalizados, que não comungam com a tese do Lula e que querem abrir uma negociação com o presidente Trump. Então, como é que ele fala? O Brasil é dos brasileiros. Sim, o Brasil é dos brasileiros, não é do PT. Agora, nós brasileiros, eu fui consultado, eu sou um governador de estado. Essa postura do Lula, ela é convergente com a postura dos governadores? Nós fomos ouvidos para isso? Não. Governador, eu agradeço demais a sua gentileza. Eu preciso encerrar a entrevista e o senhor já vai compreender por qual motivo, porque diz respeito à próxima notícia que a gente tem que trazer aqui, que é urgente. Conversamos com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Obrigada demais pela gentileza.